A paz de Cristo, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estou aqui mais uma vez trazendo um estudo para a edificação da igreja. Hoje vamos estar encerrando o capítulo 2 de Filipenses e semana que vem vamos estar dando início ao capítulo 3. Hoje vamos estar aqui analisando os versos 19 ao 30, que vai dizer assim no verso 19: Mas confio no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo do vosso estado. Verso 20. Porque não há ninguém como ele, que sinceramente cuide do vosso estado. Verso 21. Porque todos buscam o que é seu e não as coisas que são de Cristo Jesus. Verso 22. Mas também conheceis o caráter dele, e que, como filho ao Pai, serviu comigo no Evangelho. Queridos irmãos, Timóteo é um grande exemplo, ele deu um grande testemunho bíblico do quanto, mesmo pessoas com pouca idade, mas humildes e consagradas ao Senhor, podem cooperar notavelmente com a expansão do reino de Deus em todo o mundo. Paulo havia discipulado o jovem Timóteo como um pai que educa seu filho amado. Você vai ver isso em 1ª e 2ª Timóteo. Verso 23 vai dizer assim: de sorte que espero enviá-lo a vós logo, assim que eu descobrir o que irá acontecer comigo. Verso 24. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo irei ter convosco em breve. Verso 25. Contudo, julguei ser necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, companheiro de trabalho, companheiro de lutas e vosso mensageiro, para prover as minhas necessidades. Verso 26. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado, porque tinhas ouvido que ele estivera doente. Verso 27. E de fato esteve doente e quase à morte. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Verso 28. Portanto, enviei-o a vós com mais cuidado, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e para que eu tenha menos tristeza. Verso 29. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e tratai-o com grande estima. Verso 30. Porque, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da sua vida, para suprir a falta do vosso serviço para comigo. Queridos irmãos, Paulo usa uma figura de linguagem literalmente em grego: jogou com a vida, retirada dos jogos entre soldados e gladiadores, nos quais alguns ofereciam voluntariamente a própria vida, para referir-se à atitude corajosa de Epafrodito em sua disposição para servir a igreja de Cristo, que é o corpo. Paulo também, queridos, também usa a expressão grega, muitas vezes traduzida como apóstolo, mensageiro, missionário, ao mencionar a responsabilidade de Epafrodito como representante da igreja em Filipos. Isso é maravilhoso, queridos irmãos. Você vai ver na história dessa carta aos Filipos que Paulo se consagrou na vida e também na morte, E você vai ver que o viver de Paulo era Cristo e o morrer é lucro. Então Epafrodito, com o mesmo entendimento, porque eles estavam em um só espírito, em uma só unidade, entenderam que deveriam dar as suas vidas em prol do reino de Deus. Qual é o reino de Deus? Perguntaram para Cristo. E Cristo disse assim: o reino de Deus é esse, que creiais naquele que o Pai enviou. É crer em Jesus Cristo. Então, eles se doaram, se consagraram para propagar a palavra de Deus, o reino eterno. Isso é maravilhoso, queridos irmãos. Eles pensaram nas coisas do alto e não das coisas terrenas. Eles deixaram tudo aquilo que poderia ser um bem-estar para a sua carne, mas ele considerou tudo aquilo que eles tinham como ganho, considerou como esterco para ganhar a Cristo.
tanto que ficaram até doentes fisicamente por causa da obra de Deus. Isso é amor às almas. Eles fizeram isso por amor às almas. Queridos irmãos, estamos dispostos a isso? Estamos dispostos a abrir mão das nossas vidas por causa de almas? Existe um louvor que fala: abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abro mão das riquezas por ti. Realmente abrimos mão? Como esses irmãos Epafroditos, o apóstolo Paulo, entre muitos, na igreja primitiva ali? É muito forte, queridos irmãos. O Evangelho de Cristo não é internet, não é eu estar aqui propagando a palavra de Deus aqui para vocês. O Evangelho não é isso. O Evangelho verdadeiro é você estar com pessoas. Epafrodito, Paulo e os apóstolos entenderam isso de Cristo. Eles estavam com pessoas. Você vai ver a igreja de Filipos, vou estar falando isso até no capítulo 4. Eles se empobreceram, ajudando missionariamente Paulo, por causa que eles tinham um amor muito grande. Você vê que o dia deles, o dia a dia era amabilidade, o amor fraternal, por causa de almas. A obra de Deus não é internet. Eu abro mão disso tudo aqui. Eu abro mão do meu canal. Eu lanço fora ele e considero como esterco para estar ao vivo com pessoas e atrás de almas. Essa obra é espinhosa? Sim, é espinhosa. Cristo também padeceu. Mas Paulo disse, não nos foi concedido somente crer nele, mas também padecer por ele. Então, Epafrodito, assim como Paulo e os apóstolos, padeceram por Cristo, por amor à obra de Deus. Estamos dispostos a isso? Você está disposto a isso? Então, queridos irmãos, pense nisso. O que estamos fazendo para a obra de Deus? A obra de Deus não é somente ficar na internet, é estar em comunhão com os irmãos, porque Paulo sempre frisou isso. Quando Paulo estava preso, o maior desejo dele era estar com pessoas, numa só unidade, num só pensamento. Isso é maravilhoso. Eu abro mão de um canal para estar com pessoas. Isso é obra de Deus, queridos irmãos. Que Deus vos abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus, o nosso Deus poderoso, príncipe da paz, Pai da eternidade, o leão da tribo de Judá. Que esteja com todos vocês. Amém.